Está no ar o programa Cozinhe com Ana e hoje nós temos uma convidada especial. Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um programa e hoje é com uma convidada super especial, como a Lilian já anunciou. Nós estamos aqui com a Geise Patrícia, que é a minha vizinha. Ela é proprietária de uma banca onde oferece um café com coisas deliciosas pra gente, que é uma perdição, porque a gente acaba indo ali, somos fregueses dela, mas ela tem uma história de família. E eu já estava com vontade de fazer esse prato há muito tempo aqui no programa, então resolvi convidá-la para hoje estar conosco. A Geise, ela é descendente de família bucovina e ela tem como herança muitas receitas da família dela, não é isso, Geise? Com certeza, Elaiá, como é o nosso jargão já ali na banca da mama, né? Então a gente começou empreendendo com o nosso prato típico, né? O alushque, que é o prato que a gente vai hoje. Não sei se podia contar já. Já, não, mas é o que a gente vai preparar aqui hoje, né? É o que a gente vai fazer hoje de presente para vocês. Vamos passar essa receita típica aqui da nossa região, aqui de Rio Negro, Rio Mafra, na verdade, porque a gente tem muita família bucovina, descendente de família bucovina aqui na cidade. Então, o alushque é um prato típico que está presente em toda comemoração, onde tem uma festividade, né? As famílias acabam indo para o alushque porque ele é um prato único, é um prato cheio de história, né? A gente preserva essa tradição. Então, a alushque está sempre presente na mesa aqui de muitas famílias. E agora a Geise ainda oferece esse prato pronto pra gente. Se você não quiser fazer, eles têm lá a venda nos finais de semana. Mas hoje nós vamos ensinar a receita aqui, porque também é muito gostoso fazer. E vocês sabem que eu prezo pelo compartilhar e preservar receitas, e eu acho que a gente não pode perder isso. Então, sempre tem história por trás, né? Então, essa receita veio com os descendentes bucovinos para o Brasil. Sim. E a gente não pode deixar ela se perder. Então, quanto mais gente souber fazer e tiver isso anotado, preservado, o risco é menor de que essa receita se perca. Muito bem? Né? Então, vamos lá, Geise. Vamos lá. O nosso ingrediente principal, qual que é? O arroz, o repolho. O arroz e repolho. Não tem como fazer o alushque sem arroz e sem repolho. Isso mesmo. Mas falando um pouquinho do alushque, vocês vão ver que existem várias versões. Então, né? Então, o alushque, ele é descendente, todo mundo acha que ele é típico alemão, né? Que veio, descendente da Alemanha, do sul da Alemanha, que são os da Áustria, né? Que é onde tem a região da Bucovina. Mas ele tem influência do povo árabe. Porque o povo árabe, eles fazem o charutinho. Então, através disso, essa receita foi lá difundida na Alemanha e os alemães começaram a fazer uso do repolho e com os insumos que eles tinham, foram transformando essa receita e chegou no nosso alushque. Mas a gente conhece como alushque, que dá para fazer com arroz. Dá para fazer com quirera, né? Na culinária ucraniana, o uso da quirera faz parte, né, da receita deles. Eles usam bastante a quirera e a folha de couve. E os árabes usam a folha da parreira, né? Que é a famosa folha de uva. Mas também quando não tem, porque nem sempre a gente encontra com facilidade, é feito também com folha de repolho e com folha de couve. E eu já vi também até com a selga. Então vocês vejam como a gente pode, de uma receita, ela vai sofrendo mudanças e alterações. Mas hoje a gente vai mostrar aqui a receita típica e eu vou falar para vocês algumas dicas do que pode ou não, e do que pode e não pode fazer, porque o repolho, ele fermenta muito rápido. Então, à medida que a gente for fazendo, eu vou estar falando para vocês aí
desses pequenos detalhes. Então, para você fazer essa receita, você vai precisar de repolho, do arroz, que a gente já falou que são ingredientes primordiais para que você execute essa receita, mas a gente chama isso de recheio. Então, para ser recheio, a gente vai melhorar ele ainda mais. Então, eu não posso colocar só arroz lá, né? Vai ser um arroz embrulhado no repolho, que não vai ter graça nenhuma. Então, na receita, a gente vai usar cebola bem picadinha. Vamos usar o toicinho, bem picadinho. Vamos usar lombinho. Vamos usar uma linguiça. Aqui está uma linguiça moída de boa procedência. E aqui eu tenho bastante tempero verde. É esse que vai dar o gostinho, né, Paty? É esse e o toicinho, né? Esse e o toicinho, tá. E daí, lógico, sal e pimenta, né? Nós estávamos conversando agora há pouco que a gente já viu várias receitas de alushke. Sim. Tá. O que você tinha falado do... Eu já vi quem coloca pimentão no meio, né, do alushke, né? Tá. O pimentão, ele não é viável colocar, porque o pimentão vai ajudar a acelerar o processo de azedar esse alushke. A gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com repolho. E repolho, se você não tiver um cuidado com ele azeda muito rápido. Muito. Outra coisa é extrato de tomate também. Eu já vi receitas que usam extrato de tomate. Também eu não aconselho, porque vai acelerar esse processo para estragar esse alushke. Então a gente tem que ter todo um cuidado em função do repolho, né? Então quando a gente faz o alushke, que ele está pronto, imediatamente a gente já tem que guardar ele e refrigerar ele. Com certeza. Que o repolho, a folha de repolho, ela tem que estar bem fria, né? Bem fria. Para você poder enrolar esse alushke, né? Manipular e já ir para a geladeira. Isso. E outro detalhe não guarda dentro da panela montada. Não, de jeito nenhum. Tem que ser num pote hermético de plástico ou vidro. Sim. E para você só montar ele na panela no dia seguinte ou na hora que você vai cozinhar. Né? Porque agora, principalmente que a gente está num período de calor, né? As temperaturas estão bem altas. Então, essa manipulação já está num ambiente que está meio quente, então não pode ficar depois em cima da mesa lá pronto muito tempo, não. Você tem que terminou, já vai guardar, já vai pôr para refrigerar. Então vamos para a execução do prato. Vamos lá. Eu vou fazer, você que é especialista no prato, você por favor pode me interromper e a gente vai falando. Se você vê que eu estou fazendo alguma coisa errada, por favor fique bem à vontade. Tá bom. Vamos lá então. Então vamos aquecer a panela. Vamos colocar um fiozinho de óleo para iniciar só a cocção dessas gorduras. Vamos iniciar pelo bacon, ou melhor, toucinho. Esse posso deixar aqui? Pode deixar, porque nós vamos usar depois. Né? Gente, muito legal, né, essa história de você e a tua família, agora de uma receita que era de família, vocês preservaram e agora isso virou fonte de negócio, né? Bem isso. Que legal, envolve a família toda. Sim. Todos vocês tiram o sustento dali, da banca, mas através desses pratos que foram herdados da sua família. Com certeza. Somos em 5, né? 5 irmãos, o meu marido e a minha mãe, né? Que é a Mama, né? De onde saiu o nome, né? Da banca da Mama, né? Tudo se iniciou com ela, porque ela fazia antes, Ela que fazia, aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a avó.
E eu lembro bem que ela fazia, então sempre ela tinha já os clientes, né, que vinham em casa ali e encomendavam. E eu lembro que a gente era criança e nós pegamos uma plaquinha de PVC, assim, a gente escreveu lá, aceita as encomendas de alusque, porque nós amávamos comer o alusque dela, né? E a gente fez, então, porque se nós gostávamos, né, mais gente iria gostar. E daí a gente fez aquela plaquinha, aceita as encomendas de alusque. Então, sempre, no final de semana, geralmente sempre ela fazia uma encomenda ou outra, assim, que as pessoas vinham buscar ali. Eu lembro que pro batizado dos meus filhos, eu encomendei a alusque da Dona Matilde. Imagine, uns 20 anos para mais, né, Ana? 26 anos atrás. Então, veja só como isso perdura, né? E eu fico muito feliz de saber que vocês preservaram isso. Mas o que eu quero, que dá pra gente falar também, e passar de lição para as pessoas, é que assim, que quando você sabe fazer alguma coisa, alguma comida, e que você faz muito bem aquilo, você pode sobreviver disso financeiramente, né? No caso deles, eles preservaram essa receita, isso virou negócio para a família, e hoje toda a sobrevivência da família, né? O financeiro, vamos dizer assim, o financeiro da família vem dessa produção, não só de alusque, que eles têm outras variedades de produtos lá para venda na banca, né? Somos uma panificadora, né? Meu marido era padeiro e foi juntando, mas o carro-chefe é o alusque. É o alusque. Alusque esse não pode faltar nunca. Não pode faltar. E você falando até de comemoração, Ana, é uma coisa assim bem engraçada, né? Porque a minha avó, então ela fazia sempre só no Natal, só na Páscoa, né? Então eram os únicos momentos que a gente comia. Então a gente esperava com muita ansiedade aquele dia chegar, né, para comer. E hoje em dia não. Nós temos ali, a gente comercializa ele 2 dias na semana e no final de semana, né? No caso nas quartas e nas sextas. Mas se nós tivéssemos todo dia, venderia. Que legal, então, né? É algo bem... E a gente mesmo, né? O pessoal até chega e pergunta, mas você já enjoou de alusque? Você não come mais alusque? Hoje eu comi alusque, gente, estava maravilhoso. Eu tenho que comer alusque, eu amo de paixão. E assim, ó, ele é um prato completo, você não precisa ter outra coisa para acompanhar. Né? Porque se a gente for analisar nutricionalmente, aqui nós temos o repolho, né? E temos as proteínas, né? Que são bacon, a linguiça, o lombinho que você está colocando aqui, e vamos ter o carboidrato que é do arroz. Então, assim, não precisa ter outra coisa para acompanhar. Não. É aquilo e só, né? É verdade. E sabe que você comentando agora sobre todo esse processo, né, do alusque, sabe que eu descobri esses tempos uma história bem interessante que eu acredito que deve ter mesmo um ponto assim de verdade nisso, que diz que quando então os nossos descendentes lá, né, vieram para cá, né, os alemães, os bucovinos, né, e daí então eles iam para a roça, né, eles iam trabalhar na roça. Sim, e só no pesado. Só no pesado, né, e a família inteira, né. Sim. E então eles começaram a fazer o alusque, porque daí eles cozinhavam o alusque de manhã, né? Antes de ir para a roça, no caso levantavam muito cedo, né? E o alusque é uma coisa bem interessante, ele é um prato muito interessante, porque ele fica na panela e ele mantém quente, né? Você pode deixar 10 horas na panela, parece que quanto mais tempo ele fica, melhor ele é, né? Eu gosto de comer ele na mão daí, né? Então, eu ia te falar justamente isso. E diz que daí então eles levavam para a roça esse alusque que era cozido lá de madrugada, e quando eles iam almoçar, eles não precisavam aquecer. Porque ele estava quentinho e tinha tudo o que eles precisavam, né? Tinha uma proteína, tinha um carboidrato. Então, era o que eles precisavam para o dia de trabalho puxado, ali estava tudo ali. Isso mesmo. Mas eu ia até falar que quando a gente compra, ou então faz, na hora eu não gosto. Não gosto de comer na hora que está ali na hora do almoço. Eu gosto de comer lá pelas 3, 4 horas da tarde. Que daí ele já sentou no fundo da panela, já tá morninho, e eu gosto de comer segurando ele na mão. Não tem. Então não é só você, eu também gosto sim. E na nossa família a gente faz isso. Inclusive assim, faz no almoço, e daí depois tem horário da sobremesa, né? A metade da família não vai na sobremesa, a metade da família vai atrás do alusque na panela e come no lugar da sobremesa. Ai, ai.
Aqui então vamos colocar a linguiça, porque a panela já está bem aquecida. Acho que você já pode alcançar o lombinho também. Gente, eu falei lá no início que é Geise e Patrícia, mas para nós aqui, a gente se conhece, é a Pati, tá? Então, ser chamada de Pati é porque a gente já tem intimidade aqui para chamar ela assim. É a Pati da banca. É essa mesmo. Ó, como vocês, olhando todo esse recheio que a gente está preparando aqui, não dá para imaginar que isso vai ficar ruim, né? Não tem como ficar ruim. Só o aroma que está soltando aqui na cozinha tá maravilhoso. Já vou entrar aqui com a cebola. Outra coisa que eu não uso, Paty, é o alho. Porque alho também, ele ajuda a acelerar o processo para estragar, né? Azeda muito rápido. Sim. Então aqui, no máximo, uma cebolinha. Aqui até eu peguei uma cebola pequena, ela não era grande, para não exagerar aqui também. Agora você pode me passar o arroz. Então assim, ó, pessoal, o arroz, ele não vai cozinhar aqui, né? Sim. Ele vai entrar no preparo meio que semi-cozido. Por quê? Porque ele vai depois passar pela cocção principal quando a gente for cozinhar o alusque montado. O que a gente existe muito risco nessa hora de você não saber o ponto de que o alusque está cozido. Sim. Até que ponto ele cozinhou bem ou ele não cozinhou bem, ficou o grão ainda meio durinho. E às vezes acontece. Sim, né? acontece. Porque vai depender da qualidade do arroz, vai depender da qualidade da tua panela, qualidade da chama, tudo isso influencia. Mas para você não correr esse risco, o que você pode fazer? Você pode pegar o teu arroz e deixar ele de molho em água fervente. Então esse arroz aqui eu já deixei ele de molho, ele já absorveu, né? Ele hidratou com essa água. Então agora está muito mais fácil de eu preparar ele aqui nesse recheio e não ter o risco de oferecer um alusque com arroz cru, com arroz durinho. Porque às vezes ele cozinha, mas lá no miolo dele, lá no núcleozinho, lá interno, bem interno, lá ele fica alguns grãozinhos meio duro. Então aqui você está diminuindo o risco de que isso aconteça. Essa é a primeira parte da execução do prato. Aí a gente vai deixar esse arroz refrescar um pouquinho, porque nós não podemos trabalhar com ele quente, né? Senão a gente vai se queimar. Sim. O tempero dele. E daí a gente vai trabalhar com o repolho. É uma obra de arte, né? Olha que coisa mais linda. É uma obra de arte. E aqui a gente já coloca um pouco de sal. Tem que cuidar para não exagerar também, porque a gente já está usando os defumados aqui, que normalmente já são bem salgados. E aqui a gente mistura tudo muito bem. Já dá vontade de comer ele assim, né? Olha só. Então, o recheio da nossa alusque está pronto.
Agora a gente vai deixar ele refrescar um pouquinho para poder trabalhar com ele. Então, nosso recheio já está ali do lado, nós vamos esperar ele baixar um pouquinho a temperatura. E agora a gente vai trabalhar com o repolho, que é o outro processo, para a gente possa enrolar esse alusque, né? Que o alusque, ele é uma trouxinha com folha de repolho recheada com arroz bem temperado. Então eu tenho aqui, ó, uma cabeça de repolho e a gente vai retirar aquele miolo que está dentro do repolho, ó. Com uma faca e com muito cuidado a gente tira esse miolo e vai levar ele para cozinhar em água fervendo. À medida que ele vai cozinhando, as folhas vão se soltando e você vai retirando essas folhas para refrescar. E depois a gente vai mostrar como que faz com essas folhas de repolho. Então, essa aqui vai lá para a panela e a gente vai mostrar para vocês como que faz. Então, já estamos aqui com as nossas folhas de repolho, que já foram cozidas. E agora a gente vai trabalhar com elas. Então, a folha de repolho, ela vai ficar assim, ó. E vocês estão notando que ela tem esse talo aqui, ó, que é mais grosso. Então, esse talo eu preciso retirar, porque se eu não retirar ele, eu não consigo enrolar a trouxinha depois. Então, a gente pega uma faquinha e tira esse talinho. E ela vai facilitar depois para a gente poder enrolar o nosso alusque. Então vamos lá, Paty. E aqui assim, né? Nem todas as folhas vão ser do mesmo tamanho. Vai ter uns alusques maiores e à medida que você vai chegando no miolo do repolho, as folhas vão diminuindo, então vai ter uns alusques pequenininhos, né? Nós fazemos até com 5 folhas, porque ele tem um tamanho, né? Claro, né? Que a gente é para comercializar. É, manter um padrão. Então, até com 5 folhas a gente estava fazendo esses dias. E até porque os repolhos estavam vindo muito pequenos no mercado. Nossa, né? Agora que tá voltando ao normal. E rasgou a folha, não tem nada que jogar fora, né? Vai usar. Dá para remendar. Vai usar, ó. Sabe que essa história das folhas, umas maiores, outras menores, tem briga também quando a gente abre a panela do alusque. Porque todo mundo quer pegar os grandão, né? Eu só brigo pelos verdão. Eu gosto dos bem verdes. E eu gosto dos clarinhos. Ai. Então não vai dar, não vamos brigar, né? Então. Não, vai dar tudo certo. Vai. E os talinhos que você tira, você também não joga fora. Porque esses talinhos vão servir de forrinho no fundo da panela. Porque quando você coloca, se você vai cozinhar alusque sem ter um forro lá, uma base, existe o risco também desse alusque queimar. Então, todos esses talinhos e o miolo do repolho, a gente preserva, deixa separado, porque a gente vai usar ele na hora da cocção. Assim como a pele do toicinho também. E isso aqui ajuda a dar sabor quando a gente está cozinhando, né? Faz diferença. Faz a diferença. Faz a diferença. Então isso aqui a gente já reserva, porque nós vamos usar de forro na nossa panela. Então aqui nós vamos pegar aquele miolo do repolho, que a gente não vai usar, porque não tem como enrolar um alusque aqui, né? A gente abre ele e vai forrar aqui o fundo da panela, para proteger os nossos alusques aqui. Se queimar, vai queimar essas folhas e não queima o alusque. Tudo menos queimar o alusque. Né? Isso é verdade. Até porque se queimar um aqui embaixo, ele contamina, o sabor contamina todos os outros que estão em cima. E às vezes queima, já aconteceu comigo, ele queimou tanto que ele ficou até com gostinho meio amargo, assim. E aqui, ó, a pele
do bacon, do toicinho do bacon, olha aqui, ó, a gente reutiliza aqui também. Põe aqui no fundo da panela. Então, muito bem, nossa panela de alusque está prontinha aqui, pronta para cozinhar. E agora o que eu tenho a fazer, que também é um detalhe importante, Paty? Qual é o detalhe importante? Vamos colocar eles bem pertinho, né? Esse é o primeiro detalhe, né? Não pode ficar muito afastado, tem que ser bem juntinho, espremidinho. Mas agora, para cozinhar, se eu encher essa panela de água aqui, eles vão boiar. Porque é isso que acontece, né? Isso mesmo. Isso é física. Então, para que ele cozinhe e fique bem juntinho, a gente tem que achar uma tampa ou então um pires, um prato que seja menor que a boca dessa panela. E a gente vai espremer ele aqui, não demais também, porque senão eles estouram. E vamos colocar um peso em cima, que pode ser vidro de compota cheio de água, ou então você tem uma pedra. Eu já vi muita gente tem a pedra própria para cozinhar o alusque, né? Pega uma pedra grande lá, escova bem, higieniza bem, cobre ela com papel alumínio para não ter risco também. Sim. E põe sobre essa tampa, sobre esse prato, e daí que a gente vai levar para cozinhar. Isso mesmo. E cozinhar em fogo médio para baixo, porque se você cozinhar em fogo muito alto, ele vai borbulhar muito para cima e tem o risco de queimar. Esse é o segredo, os segredos do alusque. Nosso alusque ficou pronto, já mostramos para vocês todo o processo e como ele fica no final. E nós vamos ficando por aqui, dizendo que aguardaremos vocês no próximo programa com mais 2 receitas sensacionais, receitas de família e tradicionais, que a Geise Patrícia, ou a Paty, né, para os mais íntimos, sim, vai mostrar pra gente. Então a gente espera vocês. Lembrando então que essa receita vai estar lá no nosso portal no tourbr.com.br. Até a próxima semana!